Embora de São João del Rei, construiu sua carreira em Divinópolis, autor de 2 livros. No episódio de hoje do programa Personagens, nós recebemos Flávio Ramos, autor do livro Perfume de Sangue. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. É um prazer fazer parte deste quadro que tem uma grande repercussão na internet e principalmente valorizando o Portal Gerais. Flávio, conta um pouquinho pra gente como que você iniciou a sua carreira. Eu sou formado em Direito e também em jornalismo através do jornalismo que existia antigamente, o jornalismo provisionado. E sou servidor público, atualmente desenvolvo a função de secretário-geral na Câmara Municipal de Divinópolis, onde eu fiz um concurso e lá estou até hoje, servindo a população divinopolitana e o Poder Legislativo Municipal. Sou autor de 2 livros, sendo que esse ano de 2023 eu já tenho mais 3 livros ainda para serem lançados. Já ocupei a presidência da Academia Divinopolitana de Letras e hoje sou o atual presidente da Associação das Academias de Letras de Minas Gerais. E como que surgiu a ideia para o livro? Pois é, o livro Perfume de Sangue é um romance histórico. Está até aqui na minha mão. Ele tem 300 páginas, 33 capítulos e conta uma história que envolve personalidades que existiram de fato no século XVIII. A história se passa na Pitangui do século XVIII e envolve a Joaquina de Pompéu, que era moradora de Pitangui, Maria Tangará e também Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Porque eu conto a história ficcional, uma passagem ficcional de Tiradentes por Pitangui. Antes dele se transformar em alferes, antes dele se tornar um alferes, Tiradentes ele era um mascate. Ele andava pelas terras mineiras, vendendo diversos tipos de produtos. E aí eu imaginei essa possibilidade dele ter passado aqui por essas terras de Divinópolis, de Pitangui, Itapecerica. E Pitangui era uma vila que gerava muita riqueza através da exploração do ouro. Lá se colhia ou se pegava o ouro na terra mesmo, assim, as pepitas brotavam pelos córregos. E foi considerada a 7ª vila do ouro de Minas Gerais. O estado estava começando a se formar e o ouro todo saía daqui de Minas Gerais para a Europa, para Portugal, para manter a estrutura e todo o poder da coroa portuguesa. E eu imaginei Tiradentes, então, ainda jovem, passando por Pitangui e se encantando por uma das mulheres poderosas que existiam em Pitangui. E o amor dele por uma delas vai gerar consequências na Inconfidência Mineira. E essa história, então, envolve personagens que marcaram, de fato, a história de Minas Gerais, mas uma história também ficcional. E a graça do livro é que os leitores vão poder conhecer um pouco mais da história de Minas Gerais no seu início e pesquisar aquilo que é real, confrontando com o que é ficcional criado pelo autor. Nossa, muito interessante. E sobre esses projetos futuros que você citou, como estão as ideias, o que já tem pronto? Pois depois do sucesso de Perfume de Sangue, que inclusive teve um destaque muito grande no jornal Estado de Minas, inclusive através até da repercussão do Portal Gerais, eu tive a oportunidade de ser mais conhecido como escritor pelo Estado. Passei a ser convidado e a participar de muitos festivais de literatura e isso me permitiu, inclusive, vender mais de 2.000 exemplares. Talvez Perfume de Sangue tenha sido um dos livros mais recentes feitos em Divinópolis que mais tenha sido comercializado pelo Brasil. E isso acaba entusiasmando também o autor a apresentar novas obras. A gente que é escritor, as ideias ficam na cabeça. E este ano eu ainda pretendo publicar 2 romances. O primeiro vai se chamar Convença-me para Viver, e também um livro que conta a história do Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis,
mas um livro em forma de romance. Ele conta a história do São João de Deus, mas numa narrativa em forma de prosa, dentro do gênero de romance. Justamente para que as pessoas possam ler a história de São João de Deus, do Hospital São João de Deus, e se encantarem pela história. Não vai ser um livro de valorização do ego dos médicos ou do ego da própria instituição, mas para contar como tudo aconteceu, como o Hospital São João de Deus foi construído, né? As pessoas que envolveram a logística para viabilizar aquela construção. Dentre elas aí, nesse livro do São João de Deus que nós vamos lançar, a gente tem que destacar uma figura marcante, que foi a de Geraldo Correia, que dá nome à Fundação Geraldo Correia. Só para você ter ideia, o hospital foi todo construído com verba exclusiva dele, com dinheiro exclusivo dele. Né? Ele era um grande empreendedor, nasceu na cidade de Itapecerica, morou aqui um tempo. Aqui em Divinópolis ele fez a vida, mas depois ele levou a família para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele, como grande investidor e visionário, começou a investir na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores que havia em Minas Gerais, ele se tornou um investidor de destaque e, inclusive, se tornou presidente da Bolsa de Valores de Minas Gerais. Ganhou muito dinheiro. Com esse dinheiro, ele achava que deveria dar um retorno social. Então, ele fez vários investimentos sociais no estado de Minas Gerais, dentre eles a construção do Hospital São João de Deus. Pra você ter uma ideia, estima-se que ele tenha investido aqui mais de 5 milhões de reais para a construção do hospital público. Então, aliás, não é o hospital público, desculpa, é o hospital que depois ele passou para a administração da ordem hospitaleira, né? Que a ordem hospitaleira é a que tem como santo patrono São João de Deus. Então esse é um dos livros que eu vou lançar esse ano, e o terceiro livro é um livro de poesias, um livro que chama Procissão. No meu caso, eu escrevo mais através do gênero do romance, né? Eu escrevo romance, mas dentro também da nossa sensibilidade como autor, tentando ver o mundo de uma forma poética, de uma forma que a gente enxerga o mundo melhor, com olhos melhores, um mundo mais colorido. Eu também tenho algumas poesias para publicar. E onde que os seus livros estão disponíveis? Olha, hoje a gente disponibiliza os livros através da editora Gulliver, né? É a editora que me contratou, e são encontrados nas plataformas, na Amazon e em todas as plataformas digitais de venda de livros ou de e-commerce, né? Então, facilmente é encontrado através da editora Gulliver ou nas plataformas de e-commerce. Entendi, muito obrigada. Flávio, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Um prazer é nosso, e parabéns aí ao portal por valorizar as questões ligadas à cultura. É tão difícil, né? Hoje, o mundo de hoje, a gente ter um espaço para a literatura, e é muito valoroso quando a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, valorizar algo que é positivo para Divinópolis. Muito obrigada. Obrigado, Carol, por você. Sua entrevista foi muito provocadora, e eu espero que o conteúdo também estimule outras crianças e adolescentes a criarem coragem e a escreverem também os seus livros, porque é importante que nós tenhamos novos escritores. Não vamos depender só da inteligência artificial, né? Nós precisamos que a inteligência humana se sobreponha à inteligência artificial, porque nada é comparado ao sentimento do ser humano, aquilo que a gente traz como cultura, aquilo que a gente traz como percepção de mundo. E a inteligência artificial, ela não sabe o que é o cheiro de uma flor, ela não sabe a dor de um pai chorar ao lado de um filho que acabou de falecer, ou de um filho derramar lágrimas pela morte de um pai. A inteligência artificial, ela é fria, ela trabalha conteúdo, mas nada se compara ao sentimento do ser humano. Exatamente isso. A nossa entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada.